Hoje, analisando filmes, eu vou analisar fazer uma análise do filme O Silêncio dos Inocentes, que eu adoro muito, gosto muito do filme, é um clássico também. E do que se trata o filme? O filme ele tem um pano de fundo, né? A trama dele envolve o FBI, né? Uma agente novata uh, trabalhando para o FBI, atrás de um serial killer, né? De um homem que está matando muitas mulheres, né? Principalmente, especificamente mulheres, né? E o FBI acaba por necessitar da ajuda psicológica, a ajuda de um detento que provavelmente pode traçar o perfil, né, do assassino que está em série, que está solto, e descobre-se também que ele pode até ter atendido né, ao longo do filme você vai perceber que ele também já foi um cliente desse detento, né? Ou seja, uma vez que ele era psiquiatra, né? Então ele pode ter atendido esse cara. Então, a princípio, ela foi lá só para conseguir que o detento, que é o Hannibal Lecter, traçasse um perfil psicológico do assassino, para que se fosse descobrindo quem ele era, o paradeiro dele, aonde ele ia atacar, né, o perfil. E então toda a trama se dá nisso, né? A busca pelo assassino que está solta, né? Mas assim, o ponto que eu gosto, assim, que eu acho interessante no filme é a análise, né, que a gente pode fazer da personagem e do Lecter, né, que é o psicopata que está preso, né? Mas ele tem uma mente brilhante, né? Ele é um psiquiatra, né? Mas ele tratava da mente das pessoas, mas a mente dele mesmo em si já não estava muito boa. Então ele faz o quê? Eu acho que a questão, assim, o centro filosófico, o centro de análise do filme que chama a atenção é ele aproveitando a situação em que ela tem que recorrer a ele, de fazer uma análise sobre ela, né? Ou seja, ele é curioso sobre a mente humana, né? E ele acaba fazendo como se fosse um tratamento de divã com ela, identificando que ela possui alguns traumas, né? E ao longo do filme ele vai descobrindo, né? Eles fazem um acordo, né? Chamado de quid pro quo, né? Que é uma troca de uma reciprocidade entre os dois. Ele só daria o que ela precisaria se ela desse o que ele queria, né? Então, ela queria um perfil psicológico do assassino e para em troca ela teria que dar a parte, né? Um perfil psicológico dela mesma para que ele fizesse uma análise, né? Uma vez que ele estava ocioso e curioso, né? Então, ao longo do filme, ela vai dando traços, né? Ela vai dando informações dela para ele. E ele faz uma análise bem interessante sobre ela, né? O título do filme, ele é original, né? The Silence of the Lambs, né? Que é o Silêncio dos Cordeiros, né? É que no Brasil, né? Aí o pessoal já entrega, já quer... Tem aquele negócio de entregar o filme no título, né? Então, assim, o Silêncio dos Inocentes, ele já entrega meio que o ponto principal do filme, que é o trauma da Clarice, né? Que é a investigadora que está falando com o Hannibal, né? Que é o canibal. E ele já, no título, ele já entrega o que acontece, qual é o problema dela, né? Mas, assim, voltando para o assunto, o ponto principal que seria o título, o Silêncio dos Cordeiros, né? Por quê? Ele descobre, né, fazendo uma análise, né, ele descobre que ela tem um trauma. Primeiro, né, o trauma dela é que o pai dela é um homem atencioso, cuidadoso, presente, carinhoso, né, lhe dava atenção, né, ela tinha aquele complexo de Édipo, né, que se chama na psicanálise, né, mas assim, aquele vínculo estava saudável, né. O complexo de Édipo, ele não é em si
negativo, né? Mas ao contrário, ele tem uma fase e depois ele se estabiliza para uma outra fase, né? Então o complexo de Édipo sempre está presente no começo, né, da infância e depois ele se dissipa, né? Então no caso dela, ela tinha o pai dela como principal, uma fonte principal de segurança, né? E ele veio a falecer, ele veio a morrer pelo incumprimento do dever, porque ele era um policial. Aí, né, isso foi um dos traumas dela que ele descobre, né? Então, assim, o importante para você ver como a análise é boa, porque ele se aprofundou, ele vai entrando no subconsciente dela, distraindo dali tudo que tem dentro do inconsciente dela e ele descobre, né, e traz à tona o que todas as ações que ela tem no presente é ditada pelo inconsciente, né? Em todo mundo é assim. Tudo que nós escolhemos, fazemos, é com base no inconsciente, né? Então ele descobre numa imersão mais profunda dela, ele descobre que a opção por ela ser uma investigadora do FBI foi pelo fato do pai dela ter sido também um policial, e também junto com isso ela tem o trauma de que exercendo a função ele morreu, né? Então assim, ou seja, ao morrer, quando ele morreu, o pai da Clarice morreu, ele deixou uma inocente, né? Que seria ela, né? Ela era inocente, chorou, ela sentiu a dor da perda do pai, né? Então assim, ele deixou uma marca, um trauma. E ela entrando, né, nesse mundo, né, do FBI, ela teria como silenciar, ou seja, o choro dos inocentes, né? Ou seja, ela acalmar, ela resolver, de uma certa forma, ela controlar isso, fazer a parte dela, né? Daí que ele encontra nela, ele encontra nessa análise o propósito dela, né? Dela ser investigadora. Então o propósito seria o quê? De que inocentes não passariam mais, ele evitar que inocentes passassem pelo que ela passou na infância dela. Então por isso que a gente fala, o inconsciente ele dita o que a gente faz, as nossas escolhas, né? Por isso que Freud fala que a gente não age muito com o racional, né? Como a gente achava que era antes. A gente age muito com o irracional. E esse caso, ele exemplifica bem isso, né? No filme, né? Então, assim, aí como pouco se fala da mãe dela, acho que a mãe dela faleceu, alguma coisa, ou a mãe dela já era morta, uh, ela vai para a casa de uns tios, que eles tinham um rancho, vai morar com os tios num rancho, né? Então, assim, lá nesse rancho, ela tem um segundo trauma que permeia a vida dela, né? Que seria aí que entra também, funde com o nome do filme, né? Porque lá nessa fazenda aí onde ela ficava, eles abatiam cordeiros, né? Então eles eram uma fazenda de abate. E ela constantemente ela acordava com os gritos dos cordeiros sendo abatidos, né, nessa fazenda, né? Então isso dentro da análise que o Hannibal fez dela, né? Ela descobriu que isso também incomodava ela no inconsciente dela também, né? Trouxe isso à tona. E o que ela fez, né? O que ela fez? Munida daquele trauma que ela teve, né, impelida pelo aquele trauma que ela teve na infância do pai dela ter morrido e deixado inocente, ela pega e faz o que? Ela tenta, de uma certa forma, salvar os cordeiros. Então ela primeiro abre a porta e libertam todos, mas ela se assusta, porque os cordeiros eles estão muito presos, muito acostumados, né, muito domesticados, né? Então assim eles não saem. Ela se desespera, né? Porque quando ela abre, eles percebem e vão atrás dela. E o que ela faz? Na tentativa ela pega um cordeiro, um filhote, e leva tentando salvar a vida dele, né?
E ela fala, aí ela vai explicando pro Hannibal, assim, olha, cara, esse filme é uma análise, cara, é que, assim, é horror, assim, tem o qui pro quo, então, assim, ele, ele tenta traçar o perfil do Buffalo Bill, que é o assassino que está à solta, que o FBI está atrás. Então tem aquela fase, aquela parte negativa, de terror, mas se você filtrar só a análise clínica que o Aníbal tá fazendo na Clarice, é uma coisa assim surreal, é interessante. Então assim, aí ele vai, é, aí ela pega um cordeiro e tenta salvar ele e foge. Só que ela não consegue fugir, porque ela é criança, ele é pesado, né? E ela chora, ela explica para ele, né? Ela, tipo, ela faz o que se chama-se de abreação, né? Ela, ela, ela traz o trauma ao consciente, ela revive aquele trauma no consciente dela, ela revive o trauma, ela é como se ela estivesse revivendo aquilo no momento, né? E isso na terapia é muito bom. Isso resolve o problema, né? Porque ficou parado lá no consciente. Eu acredito que aquela situação ela não tinha contado para ninguém, para quase ninguém. Ela guardou no subconsciente dela todo esse problema que ela tinha passado. E o Aníbal, né? O Aníbal, ele acaba extraindo isso, ela traz para o consciente e ela faz, ela reage, ela volta naquele instinto, né? A reviver aquele passado dela. E ela até chora, né? Porque ela fala assim, eu tentei de tudo. Eu era muito fraca, eu não conseguia salvar esse cordeirinho, né? E aí ela fala, e ele pergunta, e o que aconteceu? O que aconteceu com o cordeirinho? E ela falou assim, eles levaram e ele morreu. E nesse dia em diante eles me levaram para outro lugar e eu acabei porque eles acharam que eu não daria certo lá. E eu fui para se eu não me engano, acho que ela foi para um orfanato, né? Então, assim, ó, aí o Lecter, então, ele extrai isso dela, descobre esses traumas dela, né? Ele começa a entrar na mente dela e ele consegue que ela revivesse aquele trauma, extraísse para o consciente e entendesse, né? E até ela reflete, ela assim, ela encontra, ela sabe por que ela fez aquelas escolhas, por que ela fez aquela escolha. Ela fez uma escolha, ela não fez uma escolha negativa em seguir a carreira do pai, muito embora o filme o filme mostra assim que nesse meio em que ela escolheu do FBI, havia muito machismo. Os homens olhavam para ela era sempre assediada, né? Então, assim, ela fez uma escolha pela carreira do pai, mas ela entrou num ambiente muito tóxico, né, para ela naquele momento. Mas isso é bom para ilustrar como o nosso inconsciente faz a gente agir para resolver aqueles conflitos que a gente tem interno e acaba a gente levando a gente para escolhas que nos tornam infelizes, né? Mas, no caso dela, ela não estava infeliz, mas assim, na nossa vida, na vida das pessoas, isso pode levar a escolhas infelizes, né? Por conta do subconsciente, ele não está totalmente resolvido, né, internamente. Então ela vai escolher essa profissão como essa profissão dela ela tenta, né, salvar as pessoas, né? Então, assim, o Lecter ele descobre, né, que ela tem esse problema, que ela fez, por que ela fez essa escolha, né? E por que ela continua e qual o interesse dela tanto em salvar? Porque a última das vítimas que o Buffalo Bill, que é o assassino que está solta, ele fez é uma figura importante que é a filha de uma política. E ela tenta desesperadamente salvar essa menina, porque ela ainda não morreu, né? Ele tem todo um ritual para matar e depois ele desovar. E o Lecter ele já deu um panorama quase que geral para ela de que ele não mata por matar, mas ele queria ter um ritual. Então ela corre contra o tempo para salvar essa menina que está presa, que vai ser a vítima do Buffalo Bill, né? Que está lá esperando a vez dela. Como em analogia ao carneirinho que ela tentou salvar, né? Então ela corre com o tempo, contra o tempo. Então assim, então a análise que ele faz, ele extrai, então ele descobre que
a ansiedade que ela tem pela solução do caso, porque ela está envolvida no inconsciente dela, ela está envolvida, né, entrelaçada com aquela pessoa, né? E a carreira que ela escolheu, né, de seguir pelo FBI seria o quê? The Silence of the Lambs, ele diz assim, né, o silêncio dos cordeiros. O que que ela quer dizer? O que que quer dizer assim, né? O filme, né? No final do filme, o Lecter liga para ela que ele conseguiu escapar. Ele é muito inteligente, ele conseguiu escapar. Mas ele pergunta, né? Mas assim, ó, depois que ele escapou, o caso foi solucionado. O assassino foi preso, a vítima foi libertada com vida, né, em segurança, e o Lecter, que acabou escapando. E o que que o Lecter, ele liga para ela e pergunta assim, e aí, Clarice, agora, o que acontece? Os carneiros pararam de gritar? Você acorda agora no meio da noite ainda escutando o grito dos carneiros? Né? Então, o que que ele dá a entender? Ele fala assim, olha, uma vez que você atingiu esse objetivo, você agora se sente melhor, porque ela falava que ela acordava todas as noites escutando o grito desses carneiros, incomodando ela, né, no sonho, né? Porque na Freud dizia que o inconsciente ele tenta subir para o consciente e através até dos sonhos, porque enquanto o sonho trata aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, ele também trata aquilo que vem do inconsciente e se mistura, né? Então ele tenta subir esses traumas, essas coisas, ele tenta subir através do inconsciente e se funde, se mistura com o que a gente está tratando do que a gente racionalizou no dia a dia, né? Que o sono ele vai fazer guardar, memorizar as experiências. E o inconsciente ele embute nesse sonho significados, assim. Então, assim, a interpretação do sonho não é aleatória, não é algo místico, mas sim bem científico, né? Então, assim, o que ela tinha? Ela tinha no sonho dela sempre subindo o grito dos carneiros, do choro dos carneiros, né? Então, o Lecter, nessa análise que ele fez, ele trouxe para o consciente dela ele até pergunta, né? Mas assim, ele faz uma pergunta retórica, porque ele sabe que realmente que parou. Não responde para ele, mas ele sabe que realmente o problema dela já tinha sido solucionado, né? Ela sabe o objetivo de vida dela, ela sabe por que ela fez a escolha dela. A escolha dela foi certa, né? Embora, como eu falei, né? Ela entrou num ambiente totalmente tóxico, machista, onde as pessoas não tinham olhavam para ela como uma pessoa indefesa, assim, frágil, né? Ela fez uma escolha certa. Ela sabe por que ela fez a escolha. Ela sabe por que ela se empenha tanto, né, em solucionar os casos, né? Então ela descobriu o porquê. Porque ela sofreu um trauma e ela não quer que as outras pessoas tenham esse trauma, né? Então, assim, o silêncio dos inocentes, que está no título, seria o silêncio dos inocentes seria o quê? O silêncio não é eles não falarem, ou seja, mas sim não gritarem, né? A intenção do silêncio dos inocentes no filme em si, no inconsciente dela, seria eles não gritarem mais, eles não sofrerem mais, eles ficarem em paz, né? Então o título, né, tanto como português como inglês, ele sintetiza assim o filme, ele resume todo, né, o filme inteiro assim, o ponto do filme nisso, em silenciar o grito dos inocentes, né? O clamor, o choro, né? E a Clarice, nessa análise que ela fez, que ela recebeu como uma, uma cordialidade do Lecter, né? Ele acabou que fazendo uma análise dela e resolveu um problema dela. Então eu recomendo que vocês assistam o filme, né? Esse filme também, eu recomendo assistir esse filme, mas com uma visão,
né? Foca na análise que ele faz. Ele faz assim, ele traça o perfil. Ele é um cara, psicólogo excelente, um psiquiatra excelente, um profissional excelente, embora ele tenha o problema dele que é mais biológico, ele tem um problema ele é um psicopata, né? Mas como diz aquele velho ditado de louco de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então talvez ele se encaixe nesse quesito aí. Então assim, a análise, enquanto ele faz uma análise do assassino com base nas ações dele, sem ver o assassino, mas sim no modus operandi dele, ele também faz uma sessão, uma análise também na detetive que está tentando resolver o caso, que está tendo uma consultoria dele, né? Que espera uma consultoria do Aníbal. Então, assim, olha com esse olho, com essa ótica, né? Assim, o filme parece ser bem violento, bem escuro, assim, obscuro, tudo, mas ele tem uma mensagem muito grande, muito forte, se você olhar por esse ponto. Assistam e depois vocês me dizem aí se vocês gostaram ou não,